O Subway Surfers, em junho de 2018, lançou uma série animada no YouTube, que fez com que esse jogo, que antigamente não tinha nenhum tipo de história, ganhasse uma muito bem feita e com vários mistérios. Atualmente, existe um total de 11 episódios, onde aprofunda um pouco sobre a história de alguns personagens do jogo, sendo um deles o Frank, um personagem enigmático que sempre quando aparece na série tem um tom de mistério no ar, além de sempre estar de olho em tudo que está acontecendo, sempre no fundo das cenas observando de longe. E além da série, no jogo em si, ele aparece escondido em alguns mapas, apenas andando ou observando alguma coisa, assim como nos episódios, observando o player. Esse é o personagem mais misterioso do Subway Surfers, e a gente hoje vai tentar entender o que faz ele ser assim e qual o seu objetivo com isso tudo. Hoje a gente vai entender o mistério do Frank. Eu assisti toda a série animada no YouTube. Cada episódio é bem curto, alguns não passam de 4 minutos, então foi bem rapidinho pra ver tudo. A gente tem como personagens principais o Jake, o Fresh, a Tricky e a Yutani. E no decorrer dos episódios, a gente tem pelo menos um que aprofunda sobre cada personagem. Então eu vou resumir um pouco sobre cada um pra você entender. O Jake ama pichar os metrôs e andar de skate, obviamente. Ele mora com sua mãe, que é solteira, além de ser bem travesso, como a gente pode ver no decorrer dos episódios. A Tricky, ela vem de uma família bem rica e é forçada pela sua mãe a fazer balé. Isso porque ela não gosta, ela na realidade prefere andar de skate com seus amigos, além de saber dançar muito bem. O Fresh, ele ama seus tênis e praticamente tem um treco caso alguém acabe sujando os seus sapatos. Tem uma família bem grande e ama de coração o seu grande parceiro, o Bommy, que é o seu som. A Yutani, ela é bem inteligente e gosta de fazer invenções tecnológicas. Ela foi adotada pelo seu pai, que é um ex-skatista profissional. E tem uma quedinha pelo Jake, não o pai dela, a Yutani. Esses são os personagens principais e praticamente todos os episódios eles aparecem para desenvolver a trama. Então a gente vai ver de forma resumida alguns pontos chaves da série para caso você ainda não tenha visto, entender e ainda por cima ter o contexto das teorias que eu vou gerar aqui, beleza? Então vamos lá. Logo no início da série, a gente consegue ver a Yutani utilizando o imã que a gente usa no jogo. E com ele, ela consegue encontrar algo que faz isso acontecer. Depois de um tempo, eles voltam e o que eles conseguiram tirar foi um objeto um tanto quanto estranho. Logo em seguida, a gente consegue ver que eles estão sendo observados por duas pessoas, as quais aparentemente já estavam de olho neles há algum tempo. Então, a gente já começa a série com esse ar de mistério, já em dúvida de saber quem são essas pessoas, o que é esse negócio que eles encontraram e por que eles estão sendo observados. Indo para o terceiro episódio, a Trick ela precisa ir para o recital de balé, mas obviamente, como ela não gosta, ela não usa, porém sua mãe aparece. Então a jardineira ajuda ela a ganhar tempo para vestir sua roupa de volta. Então nisso, sua mãe lhe dá um colar de herança da família. Esse colar que se chama Fairchild Moon, a qual em uma cena específica é possível ver que realmente todos utilizaram essa joia. Então ela realmente deve ter algo muito de interessante nela. Tanto que no final do episódio é possível ver que a jardineira tá mandando informações sobre essa joia para uma empresa com um símbolo de ampulheta. Então é bem provável que essa jardineira, na realidade, apenas esteja trabalhando para eles somente para coletar informações. Mas para quê? Ainda não sabemos. Talvez a gente descubra mais na frente. No sétimo episódio, a Yutani consegue entender como funciona aquele objeto que eles encontraram no final do primeiro episódio. E ele é algum tipo de tecnologia antigravidade, que faz com que os objetos flutuem pelo ar. Então basicamente o primeiro pensamento dela foi colocar um skate acoplado e criar o primeiro hoverboard do mundo. Quem não iria fazer isso, né? Além dela acreditar que essa seja uma tecnologia de outro planeta. Então a gente já pode imaginar que tem algo relacionado a ETs? Ok.
Vamos deixar anotado. E aqui pela primeira vez o Frank aparece. Isso de forma óbvia, mas ele já vem aparecendo em alguns episódios anteriores, escondido, apenas observando. Ele tira algumas fotos do Jake com a tecnologia e envia para a mesma empresa que a jardineira da Trick mandou. Essa com a logo de uma ampulheta. Então, essa empresa é maior do que a gente imaginava. Além do Frank fazer parte dela, ou ser dono dela, ou algo assim, e que também ele trabalha para eles. É praticamente inegável, já que ele tá mandando informações para lá. E no 8º episódio, a única coisa que chama atenção é o finalzinho, onde aparentemente alguma coisa tá passando por baixo deles, como um trem ou algo parecido, o que acaba fazendo o chão tremer e soltar umas fumaças. E se apareceu aqui na série, é porque é algo importante, mas que a gente ainda não sabe de fato o que é. E no final do 10º episódio, acontece algo estranho, por assim dizer. Novamente aparece aquele local onde aqueles dois personagens estavam observando os personagens. Porém, nesse caso, tem uma tela com uma cena, com alguns áudios rolando, de algumas coisas que já aconteceram e de coisas que ainda vão acontecer na série. O que é um tanto quanto estranho. É como se eles estivessem vendo o futuro com isso, já que literalmente essa fala do inspetor só acontece no próximo episódio. Já já eu faço a comparação com vocês, velho. Segura aí. Mas cara, essa cena é um tanto quanto misteriosa e só gera mais dúvidas na gente. E no 11º episódio, e o último deles até agora, já começa com o Frank mandando mais informações do Jake para a empresa com um símbolo de ampulheta. Além de que é aqui que a gente consegue descobrir que o nome do Jake é Jake Bresley. Não muda muita coisa, mas é importante saber. Depois disso, o Frank usa algum tipo de bússola que demarca alguns símbolos e aponta para um local específico. Mais à frente, é possível ver que o Frank segue cegamente atrás onde a bússola está apontando. Além de passar pelos trens sem medo algum. Ou ele sabe calcular perfeitamente onde os trens vão passar, ou simplesmente, caso ele bata em algum trem, nada vai acontecer. É difícil de saber por enquanto. Enquanto isso, o Jake está fugindo do inspetor e acaba descendo nesse local, onde aparenta ser um antigo metrô. E é aqui que o inspetor fala. Que é exatamente o que é falado no episódio anterior. Reforçando que aquela cena estava realmente mostrando algo que ainda iria acontecer. Prosseguindo, o Frank continua seguindo a bússola até encontrar o local onde ela estava apontando. Esse local, onde o símbolo da ampulheta está na parede. Ele utiliza um tipo de chave da bússola para abrir um mecanismo fechado e ele ligar um tipo de máquina. Essa máquina é envolvida com antigravidade, já que é possível ver as coisas flutuando ao redor nesse momento. A partir disso, um tipo de raio começa a sair do símbolo, porém acontece um problema, já que tem uma pichação exatamente em cima do símbolo do outro lado. O Frank corre muito rápido para o outro lado, muito rápido. Tão rápido que ele até aparenta ter algum tipo de hipervelocidade pela velocidade que ele correu para o outro lado. Bom, depois a gente fala sobre isso. Ele pega algum tipo de spray e começa a completar o símbolo da ampulheta. Porém, o trem acaba passando e não dando tempo de terminar. Então, o trem passa e acaba sendo teleportado para algum lugar. E nos trilhos, novamente o símbolo da ampulheta é formado. O Frank não fica muito feliz com a situação, então acaba ligando novamente a bússola e indo atrás de alguma outra coisa. Provavelmente outro desse símbolo. Nesse meio tempo, o Jake aparece e o inspetor acaba o pegando e levando para casa. E em decorrência disso, o Frank acredita que o Jake tenha visto algo ou alguma outra coisa e acaba o colocando em algum tipo de lista, onde outras pessoas já estão com os nomes riscados. Pessoas que provavelmente... E aqui finaliza a série, com o Frank indo atrás novamente desse símbolo com a sua bússola. Pois é, mano, eu disse que era misterioso o negócio, mano. A série consegue deixar mais perguntas do que respostas pra gente. E cara, mas se a gente der uma olhada no canal da Cibo Games, a gente consegue ver um vídeo lá onde tem a compilação de todas as cenas do Frank. Porém, no meio desse vídeo, tem uma cena que não apareceu na série, onde o Frank entra no sistema chamado Dossier, que é provavelmente o nome dessa empresa com a logo de ampulheta, e ele acessa os seus próprios arquivos e deleta todos eles. Agora, o motivo, aí você já quer saber demais de mim. No final, ele simplesmente desaparece do local, como se ele tivesse teleportado ou algo assim. É bem provável que o Frank realmente tenha certas habilidades, como de super velocidade, como nós vimos anteriormente, ou até de teleportar nesse caso. E são essas informações que nós temos vindo da série dos Cybersurfs relacionados ao Frank. E como por enquanto não foi lançada uma segunda temporada, vai ser com isso que a gente vai trabalhar.
Analisando as teorias disponíveis, uma delas se trata sobre o Frank ser o Jake de um futuro. Isso porque no momento em que o Frank tá criando aquele portal lá e dá errado por conta da pichação, ele puxa um tipo de spray tecnológico. E olha, eu não sei se faz muito sentido essa teoria, já que não teria muito sentido ele colocar o Jake naquela listinha de pessoas pra ir de base, né? E não tem por que ele fazer isso com ele mesmo, caso ele fosse o Jake do futuro, né? Mas em relação com o futuro ou viagens temporais, na minha opinião, com certeza tem. Uma das principais provas é daquele episódio onde aparece uma cena que ainda vai acontecer, algo que nem sequer aconteceu, ou seja, o Frank mexendo lá no portal e um inspetor olhando pra esse local lá de cima da escada. É como se aquela empresa, a Dossier, tivesse capacidade de mexer com o tempo, ou até olhar à frente dele ou atrás dele. Além dos itens do Frank, ele tem uma bússola bem tecnológica com esses símbolos estranhos, além daquele spray que tem cara de uma tecnologia que ainda não foi feita. Além de outras coisas como a sua máscara se mexer, a super velocidade, o teleporte e a capacidade de saber exatamente onde os trens vão passar, que podem ser algum tipo de habilidade que ele conseguiu lá no futuro. Mas Igor, e por que ele voltou para o passado então? Bom, vamos lá. Lembra daquele item antigravidade que a Yutani achou? Então, de acordo com ela, ele não é desse planeta. Então, é bem provável que seja realmente algo alienígena. E o que pode ter acontecido é a Yutani ter passado alguns anos estudando essa tecnologia e ter aperfeiçoado ela para utilizar para alguma coisa que a gente ainda não sabe. E então, aquela empresa Dossier decide investigar mais sobre isso, mas não lá no futuro, e sim no passado, no exato momento em que ela descobre essa tecnologia alienígena. Então, eles mandaram algumas pessoas para ver de perto, e uma dessas pessoas foi o Frank. Por conta disso, o Frank sempre tá tirando fotos e mandando para a empresa eles utilizando aquele item, além de investigar eles em outros momentos. Então é bem provável que depois de um certo tempo, o Frank conseguiu o que ele queria. Então ele decidiu voltar para o futuro. E é nesse momento que ele cria aquele portal onde o trem vai para algum lugar. E esse provável lugar que ele foi o futuro. Como o Frank acabou não conseguindo ir, ele procura outra dessas instalações para poder voltar para o futuro. Isso porque a Dossier quer utilizar essa tecnologia alienígena que a Yutani descobriu. E a principal solução que eles encontraram foi voltar para o passado. Nossa, até arrepiou, velho, sentir-se. Essa é a teoria geral que eu formei e que faz mais sentido na minha cabeça. Ela é a que tem menos pontos soltos, porém tem coisas que a gente ainda precisa conversar. Mas Igor, se o Frank trabalha para Dossier, por que ele tem um trecho que apaga todas as informações sobre ele mesmo lá da empresa? Então, meu caro jovem, pelo que me parece, o Frank não quer ser somente mais um funcionário da empresa. Ele de início realizou a sua função ao voltar ao passado, ou seja, trazer informações sobre os personagens e depois voltar. Porém, ele na real, além disso, quer utilizar dessas informações e itens para ele mesmo ganhar vantagem disso. Ou seja, o Frank se revelar como vilão, não só para os personagens, mas até para a empresa que ele mesmo trabalhava, tomando vantagem de todo mundo. Esse pode ser o real motivo dele ter apagado as próprias informações da Dossier. Mas, obviamente, a gente não consegue saber de certeza, já que é algo muito complexo essa parte da série, e a gente só fica no meio das teorias mesmo. Agora, eu só não consegui pensar o porquê a Dossier está tão interessada no colar da família da Tricky. Como a gente viu, tem uma espiã na casa deles, de olho justamente nesse colar. Talvez ele seja outro item também dos extraterrestres, que podem ter algum tipo de poder que a família da Tricky ainda não sabe. Bom, é bem difícil de saber nesse caso. Mas quanto ao Frank, eu acho que a gente consegue gerar uma teoria bem concisa quanto a ele. Mas cara, para pra pensar, o Frank realmente é humano? Porque assim como ele, por que aquela espiã não tem super habilidades, como super velocidade ou teleporte? Ou será que ela tem e a gente não viu ainda? É, mano, realmente algumas coisas são difíceis de pensar, mas só serão respondidas com uma possível continuação da série. Então por enquanto, essa é a minha teoria. O Frank na realidade vem de um futuro distante, trabalhando para uma empresa chamada Dossier, com o símbolo de ampulheta, que mexe com viagens no tempo. Seu trabalho é investigar a Yutani junto com seus amigos, que foram os responsáveis por descobrir uma tecnologia alienígena nunca vista antes. Porém, o objetivo do Frank não é só fazer o seu trabalho e voltar para casa. Ele quer muito mais, e ser mais do que apenas um funcionário da sua empresa. Essa é minha teoria sobre o Frank, e praticamente sobre a série animada inteira, né, mano? Com certeza, além dessa, tem várias outras teorias. Essa é a que eu desenvolvi, estudando, vendo os vídeos e ligando os pontos que pra mim faziam mais sentido. Então, como você pode imaginar, esse vídeo deu muito trabalho. Então eu ficaria muito agradecido se você se inscrevesse, deixasse o seu like e mandasse pra alguém que também joga Subway Surfers pra ver essa teoria maravilhosa. E já que tu chegou até aqui, meu mano, eu te recomendo ver o meu vídeo sobre a história do Subway Surfers. Tá muito bom, mano. Uma história feita por mim e que com certeza tu vai achar muito da hora. Bom, eu te vejo na próxima. Tchau.